Olá! De cada 100 pessoas economicamente ativas da Grande São Paulo, 13 estão desempregadas. Bom, isso significa que 467 mil pessoas estão sem trabalho na região. O levantamento é da Fundação SEAD e do DIEESE. E você vai ver também no Jornal da Assembleia desta quarta-feira. Ato solene celebra a sanção da lei que deixa os estádios mais seguros. Projeto de lei quer acabar com a cobrança do ponto extra de TVs por assinatura. Frente Parlamentar debate a chegada do metrô à cidade de Guarulhos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Um ato solene aqui na Assembleia celebra a sanção da lei que vai deixar os estádios de futebol mais seguros para o torcedor. Vou falar com o repórter Jorge Machado. Jorge, os dispositivos parece que vão ficar prontos daqui a 180 dias. Isso quer dizer que os pais, não é isso? Poderão levar seus filhos sem se preocupar com a violência das torcidas organizadas, é isso? Isso mesmo, Sérgio. A ideia, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, é que as famílias retornem aos estádios de futebol. Com a lei sancionada, as torcidas organizadas vão ocupar no máximo 20% dos estádios, ficando confinadas atrás dos gols, ou seja, em campos opostos, para que não haja sequer o contato visual de torcedores inimigos. O mais importante da nova lei é fazer cumprir uma lei federal, a Lei 10.671 de 2003, o Estatuto do Torcedor, que determina a numeração de cadeiras, um legado da Copa do Mundo, a numeração de cadeiras dentro do estádio. Como no teatro ou no cinema, o torcedor que comprar o ingresso com lugar marcado, se encontrar alguém lá, ele pode pedir à organização a retirada imediata. Do contrário, pode pedir, inclusive, o dinheiro de volta e com multa. Aliás, nesta lei, as multas são bastante pesadas. Elas chegam a 10 mil UFESPs, as unidades fiscais do estado de São Paulo, que hoje estão em R$ 21,25, ou seja, mais de R$ 200 mil de multa. A lei foi a primeira de autoria coletiva dessa legislatura, recebeu mais de 20 assinaturas de deputados, e foi baseada num projeto de lei apresentado pelo deputado Fernando Capês, atual presidente da Casa, em 2007. É a Lei 15.868, que vai ser regulamentada por decreto e entra em vigor em 180 dias. Sérgio. Ok, Jorge, essa medida, tranquiliza os pais, porque deixa, com que as crianças passem aí ao estádio de futebol e assistir, torcer pelo seu time favorito. Obrigado, Jorge. A saúde da mulher em debate. Bom, para discutir os problemas e buscar soluções, foi instalada uma frente parlamentar aqui na Assembleia. Entre os maiores desafios está a luta contra o câncer de mama, um mal que atinge mais de 6 mil mulheres todos os anos. Isso só na capital. Maria Inês tem 60 anos de idade. Há 17 anos, recebeu uma notícia que não esperava. Eu tive o câncer de mama e, graças a Deus, hoje eu estou curada. Da notícia até o tratamento, passou 1 ano. É difícil porque tem que ser pego no início. E muitas vezes as mulheres não têm essa oportunidade. A mesma história aconteceu na casa do deputado Átila Jacomussi. Eu tive uma passagem na minha vida, a minha primeira esposa acabou falecendo de câncer. Alguns anos atrás. Então nós sabemos o que é a luta, o que a mulher sofre, o que a paciente sofre, o que a família sofre. Apesar de ter cura, o câncer de mama ainda é a doença que mais mata mulheres em todo o país. A maior parte dos casos, 40% deles, está aqui, em São Paulo. São 6 mil novos casos por ano, só na capital paulista. Nós temos que realmente atender políticas públicas eficientes nessa questão do combate ao câncer. Nós temos que ampliar a questão do debate em cada cidade aqui do estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. Se nós podemos viver e ter uma vida de excelência, de qualidade, Deus seja louvado e que assim o seja. Então nós estamos buscando diminuir a ignorância, aumentar o poder e dar às mulheres acesso ao direito que elas têm. Por isso das políticas públicas de saúde da mulher. São Paulo tem quase 1 milhão a mais de mulheres do que de homens. Ouvir suas necessidades é importante e será a prioridade desta frente parlamentar. Por ano, vai entregar um relatório com as avaliações sobre a saúde da mulher no estado. Um trabalho que vai durar 4 anos. Para quem está enfrentando, parece que o mundo vai acabar, mas não acaba.
Nós passamos por isso e depois tudo passa e não lembramos mais disso. Vamos saber agora da previsão do tempo. Quinta-feira vai ter sol em toda a região metropolitana de São Paulo. Não há previsão de chuva. Os termômetros marcam até 26 graus. O sol também brilha forte em Campinas amanhã. A máxima chega aos 27 graus. Tempo firme em São José dos Campos. A máxima chega aos 25 graus. Em Sorocaba, sol brilha o dia todo. Os termômetros marcam até 27 graus. Em Ribeirão Preto, uma quinta-feira de sol o dia todo. A máxima chega aos 30 graus. Projeto de lei aqui na Assembleia quer acabar com a cobrança pelo ponto extra da televisão a cabo em São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados debateu aqui na Assembleia Legislativa a nova proposta de tributação do Super Simples que tramita em Brasília. Na data em que se comemora o Dia da Indústria, Comissão Especial da Câmara dos Deputados trata em São Paulo da nova proposta de tributação do Super Simples, que tramita em Brasília. O debate foi durante o relançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa, que conta com o apoio de 71 deputados e 56 instituições ligadas às micro e pequenas empresas. No encontro, foi divulgada a Carta de São Paulo pelo Empreendedorismo, com temas que a Frente Parlamentar discutirá este ano, e que recebeu a assinatura de deputados estaduais e federais e titulares das entidades presentes na audiência pública. O momento é importante em função da crise que está ocorrendo no país e percebermos, o governo tem essa sensibilidade de perceber que o microempresário realmente hoje faz o diferencial. Então esse apoio e os ouvidos todos voltados à necessidade de levantar e apoiar de alguma maneira o microempresário que, como vimos aí, é mais de 95% das empresas do país. Audiências públicas como essa vão acontecer em outros 5 estados do país. As ideias vão ajudar na elaboração do relatório do novo Super Simples Nacional, sistema de tributação que engloba 95% das empresas brasileiras. São 10 milhões de micro e pequenos negócios no país. Além de representarem quase a totalidade do universo empresarial, respondem por 27% das riquezas produzidas e são os maiores geradores de mão de obra. Em 2014, criaram 757 mil empregos, enquanto as grandes empresas fecharam 363 mil vagas. É fundamental que as Assembleias Legislativas de todos os estados pressionem as nossas bancadas federais para que realmente seja aprovada uma lei como essa que beneficiará a todas as empresas de pequeno porte. O novo projeto de lei do Super Simples dobra o limite de faturamento, facilitando o enquadramento dos micro e pequenos negócios neste regime de tributação. A proposta foi batizada de Crescer Sem Medo, já que pelo modelo atual, os micro e pequenos empresários têm receio de aumentar o faturamento e passar a pagar mais impostos. Hoje essas empresas elas são criadas, elas se estabelecem no mercado, mas elas têm receio de crescer, porque cada vez que elas crescem, elas entram em uma outra faixa da tabela de arrecadação e acabam perdendo muito dinheiro. Então acabam criando outras empresas, tem muita sonegação. E com um novo projeto, uma nova proposta, com uma nova tabela, nós vamos dar oportunidade para que elas cresçam sem medo. Como o momento no país é de corte de gastos do governo, o relatório será apresentado depois da tramitação do projeto do ajuste fiscal. Tem um trabalho longo pela frente. Acredito que estrategicamente o momento mais adequado é no segundo semestre, depois que nós conseguimos avançar ajuste fiscal, uma série de prioridades que o governo federal vem colocando, e aí nós teremos tranquilidade, mais serenidade e para colocar para votar esse tema muito importante. O ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, destacou a importância da discussão ter passado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Na hora que você for negociar com o Executivo, você já sabe que tem um respaldo político. Até porque as casas de lei representam o pensamento do povo, né? E dentro dos governos nem sempre o povo está ali representado, porque existem muitos interesses, muitos lobbies, né? Muitos lobbies dos grandes que pressionam. Aqui não, aqui tem voto, aqui tem massa. E micro e pequena empresa é massa. É você apoiar, é você melhorar o ambiente, criar um ambiente favorável para que as empresas possam, ao mesmo tempo que crescem, ter também uma diminuição da carga tributária, o que não quer dizer diminuição de receita, porque a partir do momento que você enquadra, você amplia a fonte pagadora. Portanto, você tem aí um ganho de todas as partes.
Mais um passo na longa caminhada para levar o metrô até a cidade de Guarulhos. Uma frente parlamentar com esse objetivo foi lançada aqui na Assembleia Legislativa. Guarulhos tem mais de 1.300.000 habitantes. É a segunda cidade mais populosa do estado. Perde só para a capital. Por dia, quase 150 mil pessoas vão de Guarulhos para São Paulo. É o maior fluxo intermunicipal do país. Os projetos de ligação por trilhos são, por meio do metrô, ligar Guarulhos com a região de Ticoatira, Zona Leste, e outro ligando Guarulhos à estação Campo Belo, na região do aeroporto de Congonhas, Zona Sul da capital paulista. Já por trem, a conexão é pela linha 13, Jade. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Alencar Santana, do PT, disse que vai cobrar agilidade na execução dessas obras. O debate do metrô até a cidade de Guarulhos, que é antigo, nunca saiu do papel, e a gente quer estar cobrando para que o ritmo de execução do governo do estado seja maior do que a média histórica dos últimos anos, que é 2 km por ano, né? Se a gente não está acompanhando de perto, esse sonho do guarulhense vai se tornar cada vez mais distante. E não é possível a gente viver numa metrópole do tamanho de São Paulo e as duas maiores cidades não serem ligadas via metrô. Guarulhos tem o maior aeroporto da América do Sul. É a segunda maior metrópole do estado de São Paulo. E segundo dados de 2010 do IBGE, tem o maior fluxo de pessoas entre cidades do Brasil. São 146 mil todos os dias. Para atender toda essa demanda de transporte, os especialistas dizem que a saída indiscutivelmente é o metrô. Não dá para entender como que Guarulhos hoje não está já ligada ao sistema metroferroviário de São Paulo. São Paulo, na questão de mobilidade, é que nem um doente que está já na UTI. É precisa, para solucionar, para curar essa doença, precisa de solução drástica. No caso da mobilidade em São Paulo, na grande região metropolitana, é o metrô. O diretor de planejamento de metrô de São Paulo, Alberto Epifani, representou o governo do estado no evento. A importância dessa articulação de Guarulhos com São Paulo, ela é fundamental para a estruturação do desenvolvimento econômico, né? Em todos os matizes, porque o transporte ele propicia a produção, a distribuição, a troca e a realização do capital. A Frente Parlamentar Guarulhos Quer Metrô conta com 22 deputados de diversos partidos e deve debater e cobrar soluções não só para o metrô, mas para toda a integração de transporte entre São Paulo e Guarulhos. A única alternativa que a gente tem é pelo transporte coletivo, é através de ônibus. É só um modal e isso prejudica muito, inclusive economicamente, a relação entre São Paulo e Guarulhos. O tempo que demora numa viagem de ônibus é cerca de 1 e meia. Isso, para uma cidade que fica do lado da outra, podia ser um tempo muito mais reduzido, pelo menos 50% desse tempo, se fosse através do trem ou do metrô. Saber agora da previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior e também do litoral de São Paulo. Em Santos, a quinta-feira vai ter sol o dia inteiro. Os termômetros chegam aos 27 graus. Muito sol e calor também em São José do Rio Preto. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Em Mogi das Cruzes, uma quinta-feira vai ter sol o dia todo. A máxima é de 25 graus. E em Piracicaba, o tempo aberto e o sol forte. A temperatura em elevação. A máxima chega aos 28 graus. Projeto de lei quer acabar com a cobrança do ponto extra de TVs por assinatura. É o que você vai ver depois do intervalo. Até já. Bom, sabe aquela taxa a mais que o consumidor tem de pagar pelo ponto extra de TV por assinatura? Projeto de lei em estudos aqui na Assembleia quer acabar com isso. Veja agora na reportagem de Jeremias Gomes. Projeto de Lei 776 de 2013, de autoria do deputado Edmir Chedi, do Democratas, proíbe as empresas que prestam esse serviço de cobrar pelos pontos adicionais. Já está comprando um pacote, não é barato, ele já fez a instalação na casa dele, quer dizer, puxar um fiozinho a mais lá para poder ter um ponto extra é importantíssimo para as pessoas. Para a ABTA, Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, no Brasil, 45% dos assinantes possuem o chamado ponto extra e a cobrança pelo serviço se justifica. Você não cobra
o mesmo preço que você cobra do ponto principal. Você cobra, eu não sei os valores exatamente, mas em geral é um percentual. Para o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a cobrança por um ponto extra não é correta, pois seria como se um assinante de um jornal digital tivesse que pagar a mais só para ter acesso ao conteúdo em mais de um computador ou no seu tablet, por exemplo. As operadoras se utilizam desse expediente para, na verdade, cobrar uma mensalidade pelo ponto extra, o que não seria correto mesmo pela regulação da Anatel. O assunto é polêmico e chegou à justiça. Já existem ações judiciais favoráveis e desfavoráveis ao consumidor. Uma solução para o problema seria a liberação por parte das operadoras de TV por assinatura o acesso ao aparelho decodificador. O direito de o consumidor comprar um decodificador no varejo e essa prestadora não se negar a fornecer o serviço, mesmo sendo um decodificador que não foi ela que entregou para o consumidor, esse direito já está garantido na regulação da Anatel. O problema é que ele não se concretiza. O projeto de lei ainda vai passar pelas comissões temáticas da Assembleia Legislativa. Se aprovado, deve beneficiar milhões de consumidores, já que nos últimos 10 anos o número de assinantes de TV paga no Brasil aumentou mais de 500%. Passou de 3,5 milhões para 17 milhões de consumidores. Muitas vezes não é a lei que vai resolver o problema. É a mudança de conceito. É muitas vezes o que o deputado faz aqui. Ele propõe um projeto de lei, ele quer que aquilo se transforme numa lei, o seu projeto, mas mais importante do que aprovar a lei, talvez seja mudar o conceito. A cidade de São Paulo produz por dia cerca de 20 mil toneladas de lixo. É muito pouco. Só 4% disso é reciclado. São cerca de 480 toneladas. O repórter Mauro Friesman está numa cooperativa na Zona Oeste de São Paulo. Olá, Mauro. O que o poder público e a população têm de fazer para aumentar a quantidade do lixo reciclado, Mauro? Olá, Sérgio Everton. Olá, você, telespectador que nos acompanha. Olha, Sérgio, respondendo a primeira parte da sua pergunta, o poder público tem várias atribuições. A principal delas é cumprir, é fazer valer a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma legislação de 2010 que propõe uma destinação ambientalmente adequada do lixo, mas é uma coisa que não vem acontecendo. Para você ter uma ideia, em 2014, 41,6% de todo o lixo coletado no Brasil acabou indo parar em local inadequado. Em relação à segunda parte da sua pergunta, a população vem fazendo a sua parte dentro do seu nível de consciência, dentro das informações que tem. Parte do lixo reciclável coletado em São Paulo vem aqui para essa cooperativa. Essa aqui é uma esteira de triagem. As moças estão ali trabalhando, fazendo a seleção, fazendo a separação daquilo que realmente vai ser reciclado e daquilo que vai ser descartado. Eu vou conversar aqui com o presidente da cooperativa, que é o Neilton. Neilton, a população está consciente, está com as informações adequadas para fazer a sua separação do lixo dentro de casa? Eu acredito que uma grande parte da população está sim, consciente, estão fazendo o seu trabalho corretamente, tudo, enfim, acho que o que pega é aquelas pessoas que ainda não têm consciência de estar destinando o material de forma correta. Não destinam de forma correta mesmo por falta de consciência ou por falta de informação? Eu acredito que seja por falta de informação. Não sabem exatamente a diferença entre o lixo reciclável e o lixo orgânico, por exemplo? Eu acho que ela procura não saber, procura não se interessar mesmo pelo trabalho da coleta seletiva ou a destinação correta do material. Agora, tem materiais que vêm aqui para a cooperativa, que as pessoas separam como sendo recicláveis, mas que na hora H aqui são descartados. Quais são esses materiais? Olha, nós temos aqui ó, a PET ovo, que ela não é, como se diz, reciclável. Nós temos a borracha que não é reciclável. A bandejinha de isopor que não é reciclável. Os pacotinhos de salgadinhos, enfim, pacotes de macarrão também não são recicláveis. Normalmente a gente tem a impressão que sim, lâmpadas, seringas, isopor. Por que esse material aqui é descartado e não é reciclável? Porque ainda as indústrias não achou um parceiro que trabalhe com o material dela para fazer algum tipo de produto. Então, por isso que chega aqui e vai direto para o aterro também sanitário. Obrigado pelas informações, Neilton. Voltamos ao estúdio, Sérgio Everton. Obrigado pelas suas informações, Mauro.
Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a quinta-feira de céu aberto e muito sol. A máxima é de 26 graus. Em Bauru, o céu fica aberto todo dia. Os termômetros marcam até 28 graus. Em Limeira, tempo aberto e sol. A temperatura em elevação. A máxima chega aos 29 graus. Em Marília, a previsão é de tempo firme, sem nuvens. A máxima chega aos 27 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns à cidade de Porto Ferreira, que comemora 119 anos de fundação. E você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã. Até lá.